Olá, boa tarde, tudo bem? Como é que vocês estão? Sou o professor Anderson Henrique, eu sou professor na área de tecnologia da informação, programação em banco de dados e nesta videoaula nós vamos aqui trabalhar com um pequeno projeto, um projeto bem simples, mas um projeto que vai envolver aí algumas tecnologias, tá? Então nós vamos trabalhar com PHP, vamos trabalhar com Ajax, né, fazendo aí as requisições Ajax. Vamos trabalhar com a biblioteca jQuery e com o banco de dados, claro, HTML, e com o banco de dados MySQL, tá? Então, integrando aí todas essas tecnologias, nós vamos desenvolver um aplicativo bem simples, que é um aplicativo onde o usuário vai poder estar inserindo ali alguns comentários, tá? Tanto na questão de inserir, quanto também na questão de estar selecionando esses comentários inseridos aí pelos usuários, beleza? Para isso eu vou estar utilizando aqui o Visual Studio Code. Também, deixa eu minimizar aqui, estaremos utilizando o XAMPP, tá? Vou até clicar aqui 2 vezes para dar um start aqui no serviço. Então, para o nosso banco de dados, nós vamos estar utilizando aqui o XAMPP Server, tá? Vamos aqui iniciar o serviço do Apache e o serviço do MySQL, tá? Acho que a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é modelar o nosso banco de dados de acordo ali com os padrões, tá? Na verdade, eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar o arquivo do banco de dados, eu vou deixar linkado tanto o arquivo do banco de dados como também o arquivo do jQuery, tá? A biblioteca jQuery eu vou estar deixando aqui nos comentários fixados, tá? Para vocês estarem fazendo download, beleza? Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui é o seguinte, ó, o serviço já está funcionando, eu vou abrir aqui o navegador, tá? Deixa eu abrir aqui o navegador e para a gente saber se o serviço está funcionando, basta a gente digitar aqui na barra de endereço localhost, deu um enter, se ele abriu essa página significa que o serviço está funcionando, tá? Mas nós vamos trabalhar aí com a ferramenta phpMyAdmin. Então vocês vão digitar localhost barra phpMyAdmin, conforme está aqui, ó, tá? phpMyAdmin, beleza. Vamos dar um enter. Assim que abrir a janela, nós vamos aí criar o nosso banco de dados e importar um arquivo que eu já tenho aqui pronto, tá? E eu vou disponibilizar para vocês, que é justamente o arquivo do banco de dados. Tá demorando um pouquinho, né? Não sei. Não sei porquê. Agora sim. Beleza, vamos fazer o seguinte. Vamos criar aqui um banco de dados. Vamos clicar aqui em bancos de dados. E aqui o nome do nosso banco de dados vai ser comments, tá? Em inglês mesmo. Comments. E vamos clicar aqui em criar. Ele vai ter um collection TF8 MB4 General CI, tá? Esse é o padrão. Então vamos clicar em criar. Ele vai criar o banco de dados, vai mostrar aqui na listagem dos bancos de dados para a gente. Vamos clicar aqui, selecionar o banco de dados e vamos clicar aqui em importar. E esse arquivo eu vou deixar disponibilizado para vocês, tá? Esse arquivozinho aí. Eu só preciso saber onde é que ele está, né? Vamos aqui escolher arquivo. Deixa eu ver se eu consigo encontrar ele aqui. Cursos TI, programação, não. Projetos recentes.
Onde é que ele vai estar? Eu tenho muitos, mas muitos projetos aqui, ó. Não sei se vai estar aqui, hein? NetBeans Projects, provavelmente sim. Esse aqui, ó. Então eu vou deixar esse arquivo já disponibilizado para vocês, tá? Eu vou abrir ele aqui e vou simplesmente pedir para que ele importe aqui para mim, tá? Para ele importar já as tabelas, tudo certinho. Pronto, importou. Então tem um banco de dados comments e tem uma tabela chamada comment. Se eu abrir essa tabela, vocês vão ver que já tem até alguns dados aqui. Eu vou dar um truncate nela para apagar esses dados, mas eu tenho só 3. É bem simples, ó, só tenho 3 colunas. O ID, que é a chave primária, o name e o comment, tá? Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou vir aqui no SQL e vou dar um comando truncate table comment, porque eu quero zerar, eu quero apagar tudo que tem nessa tabela. Então eu vou executar, vou dar um OK, tá lá. Agora está zerado, inclusive o ID ele também ele reseta, tá? Vamos aqui na estrutura, a gente vai ver que a estrutura é bem simples. Nós temos um ID, que é do tipo inteiro, ele é um auto-incremente e ele é uma chave primária, tá? Se a gente vier aqui para o lado, deixa eu ver, ele é uma chave primária, ele é um primary key. Aí nós temos um campo chamado name, que é um varchar 60. E temos um campo chamado comment, que é um text, é um tipo text. Então eu posso fazer comentários bem longos, né? Até 255 caracteres. Beleza? Então aqui está a nossa tabela. Vamos minimizar. Vamos aqui abrir o nosso programa. E vamos aqui abrir uma pasta, ou criar uma pasta, né? Com o nosso projeto. Vamos aqui abrir uma pasta. Sendo que essa nossa pasta tem que ser aberta aqui, ó, no diretório C, na pasta XAMPP, aqui dentro do htdocs. Ó. Tem que estar aqui dentro do diretório público, né, do nosso XAMPP. Então vamos criar uma nova pasta aqui, vamos chamar de php _ajax. Então vamos selecionar essa pasta, pronto. Selecionamos. Aqui nós temos a nossa pasta principal do nosso projeto, sendo que aqui dentro dessa pasta eu vou criar uma outra pasta que eu vou chamar de assets, tá? Aqui dentro eu vou criar uma pastinha que eu vou chamar de _assets. É sempre bom a gente ter essa pasta, porque aqui, por exemplo, dentro da assets eu vou ter uma pasta chamada JS, onde eu vou colocar meus arquivos JavaScript. E dentro da assets eu também vou ter aqui uma outra pasta chamada CSS, tá? Então duas pastinhas aqui dentro da assets, ó, tá? E é isso daí. Vamos criar aqui, começar aqui pelo nosso index, tá? Então aqui do lado de fora vamos criar um novo arquivo, vamos chamar de index, que é a nossa página inicial, .php. Tá aqui o nosso index. Deixa eu trazer aqui, ó. Qualquer momento eu posso abrir esse painel lateral, mas eu também posso ocultá-lo, tá? Para ganhar mais espaço aqui para o código. Vou dar uma ampliada aqui. Então o que que nós teremos aqui nesse index, né? Nós teremos aí uma estrutura HTML, vou colocar uma exclamação. Então tem um autocomplete aqui no Visual Studio Code, a gente coloca uma exclamação e dá um Enter, ele já digita ali pelo menos o esqueleto, né? Um esqueleto base ali de uma página HTML pra gente, tá? Como eu vou precisar dos dois arquivos, do JS, e também vou precisar do CSS, a gente vai inserir aqui dentro desse index, tá?
Mas antes vamos fazer o seguinte, vamos mudar aqui o title, vamos colocar aqui, ó, sistema, é um sistema de comentários. E esse sistema de comentários, ele vai utilizar aí a tecnologia PHP e o Ajax, tá? PHP e Ajax. Então, vamos lá dar continuidade. Mudamos aqui o title, vamos aqui para o body. Aqui dentro do body a gente vai ter uma section, tá? Uma tag session que vai ter uma class que a gente vai chamar de content, tá? A gente representa a class aqui nos atalhos com um pontinho, ó. Se eu der um enter, já colocou class content, ó. Bem simples, né? E vamos ter uma div class chamado box form. Então eu vou ter uma div onde ele vai ter uma class dentro dele, e essa class a gente vai chamar de box underline form. Então vamos dar um enter, tá lá, ó. Vamos ter um H1, esse H1 a gente vai deixe seu comentário. Beleza. E aqui nós vamos ter um form. Nesse form ele vai ter um ID, tá? O ID a gente representa com cerquilha. Ele vai ter um ID e esse ID a gente vai chamar de form1. Ou poderia ser form, né? Então vamos dar um enter lá. Ele vai ter um ID, mas ele não vai ter action, tá? Esse aqui vai ser por conta do Ajax. Beleza. Vamos ter um label aqui. Quais são os campos que a gente tem lá no nosso banco de dados? Nós temos o ID, nós temos o name e nós temos o comentário. Sendo que o ID não entra aqui no formulário. Mas precisamos ter aqui um label for. Deixa eu ver aqui um label for. Deixa eu colocar aqui um label. Dá um enter. Label for name. Tá? Esse é um rótulo. Deixa eu colocar aqui nome. Vou dar uma quebra de linha aqui, ó. Vou dar um enter e nós vamos ter um input do tipo text. Então input, dois pontos, text. Ele vai ter um name, o name dele vai ser name, tá? E ele vai ter um ID também, o ID dele vai ser name, tá certo? Aqui nós vamos colocar duas quebras de linha, colocar duas quebras de linha, aqui logo após o input, tá? E vamos ter um outro label, que é para os comentários. Vamos ter aqui um label for comment, tá? Onde aqui eu vou colocar em português comentário. Então esse aqui é apenas um rótulo, tá? E vamos ter um text area ou text area, que é o campo mais recomendado para esse tipo de informação, onde o nome do campo vai ser comment e o ID também vai ser comment, tá? Beleza. Aqui depois do text area, duas quebras de linha. E vamos ter um botão para enviar aqui o nosso formulário. Esse botão, deixa eu ver, ele vai ser um input do tipo submit, ó. Tá? Ele vai ter um value. O value vai ser enviar comentário. Esse vai ser o texto que vai aparecer no botão, tá? Então, dando continuidade, vamos ver. Beleza. Ok, fechamos aqui a div. Nós vamos ter uma div só para um box comment, tá? Para ele mostrar ali os comentários para a gente. Então vamos ter uma div aqui dentro, ó. Vamos abrir uma div, que ele vai ter uma class que a gente vai chamar de box underline comment, tá? Essa é uma div assim mesmo, ó, sem nada dentro, tá certo? E aqui fechamos a section e beleza. Essa é a parte do HTML. Deixa eu mostrar aqui para vocês como tá ficando. Deixa eu ver. Não tá ficando aquelas mil maravilhas, né? Não tá com uma formatação 100%.
Mas vamos aqui abrir, né? Cadê o htdocs? PHP Ajax, vamos aqui. Sendo que a gente tem que abrir pelo localhost, tá? Então vamos fazer o seguinte, aqui dentro do navegador, a gente vai chamar o localhost barra o nome do arquivo que nós criamos lá dentro do htdocs, que é o php underline ajax. A gente der um enter, tá aqui, ó. Bem simplesinho, tá vendo? É algo bem simples, ó. Deixe seu comentário, nome, comentário e enviar comentário. Só pra gente entender como é que o PHP aí ele vai se integrar com o Ajax e juntamente ali com o jQuery e, né, utilizando a tecnologia do jQuery e para acessar ali os nosso back-end, né, o nosso banco de dados. Então bora lá. Vamos minimizar aqui. O que precisamos agora é inserir um pouco de beleza, né, nesse meu trabalho aqui. Então, para isso, o que a gente vai fazer? A gente vai trabalhar com CSS. Então, eu vou trazer aqui embaixo do title um link, que é o link para o CSS, onde a minha folha de estilo vai se chamar Style, sendo que essa minha folha de estilo ela vai estar dentro da pasta Assets barra dentro da pasta CSS. Tá? Então, tem que passar todo o caminho aqui até chegar no meu arquivo. Aí eu vou mostrar uma coisa bem interessante aqui no VS Code para vocês, tá? E aqui depois do section, a gente vai trazer o script externo, tá? Então o script src, onde novamente aqui eu vou ter que buscar esse script dentro da pasta assets barra dentro da pasta js. Aí dentro da pasta js eu vou ter um arquivo chamado script.js, tá? Aí você fala, mas ainda não tem, esses scripts ainda não existem. Realmente, se a gente vier aqui, ó, não existe. A pasta assets existe, só não existe os scripts. O que a gente pode fazer aqui, ó? E é um recurso interessante do VS Code, tá? Microsoft VS Code. Segura o Ctrl e aperta aqui, ó. Apesar de que ele não vai fazer assim, ó, com o Ctrl pressionado. Eu vou ter que criar manualmente mesmo. Vou ter que criar por conta dessa pasta assets aqui, ó. Mas não tem problema não. Vamos aqui dentro do CSS, dentro da pasta CSS, vamos criar um arquivo que a gente vai chamar de style.css. Beleza. E aqui dentro da pasta JS, nós vamos criar um arquivo que a gente vai chamar de script.js, aqui dentro da pasta JS, tá? Cria um arquivo script.js, beleza? Interessante aqui no VS Code que ele já mostra aqui os símbolozinhos das tecnologias, ó, PHP, JavaScript, CSS, e se tivesse outro tipo de tecnologia ele também mostraria, tá? Eu também vou precisar do script do jQuery, tá? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Deixa eu acessar aqui a página do jQuery. Então vocês podem aqui estar entrando no jQuery.com, vindo aqui em jQuery Download, pegando aqui o script, pode ser o minimizado, não tem problema, esse min aqui, ó. Esse aqui, ó, Slim Build, tá? É bem grande, mas aí vocês podem estar clicando com o botão direito, salvar como, indo lá na pasta do seu projeto. Deixa eu ver aqui. Dentro de htdocs, dentro de php ajax, dentro de assets, dentro de js. Dentro de js, se vocês quiserem, vocês podem estar
criando uma pasta aqui ou não, tá? Mas deixa eu ver aqui um negócio, deixa eu voltar aqui, que aqui eu tô nessa versão Slim. Deixa eu ver essa daqui, qual é? Ah, essa aqui já é a maior, né? Tanto faz, tá? Mas essa aqui, o processo de leitura dela é mais rápido, tá? Esse aqui, ó. Slim Build. É porque o código já é assim, ó. Então vamos salvar como. Vamos lá, pegar todo o caminho. C, Xampp, htdocs, php ajax, assets, js. Se vocês quiserem, vocês podem estar criando uma pasta aqui dentro, pasta chamada jQuery, tá? E dentro da pasta jQuery está salvando o script. Eu só vou tirar aqui esse... Não, vou salvar assim mesmo com esse nome, tá? Salvar assim mesmo com esse nome. Vou só clicar no botão aqui salvar, beleza. Então, se a gente olhar aqui agora no projeto, ó, nós temos a jQuery e aqui nós temos o arquivo jQuery, tá? Todo o arquivo jQuery está aqui como um bloco só. Beleza, mas eu vou fazer o seguinte, para facilitar a vida de vocês, eu também vou deixar esse arquivo, tá? Eu vou até deletar esse aqui. Eu vou deixar esse arquivo aqui, ó, esse que vai aparecer aí agora, vai aparecer aqui. Eu vou deixar também na descrição do vídeo, tanto a do banco de dados como a do jQuery, tá? Para facilitar a vida. Então vamos aqui, tá? htdocs, php ajax, dentro da pasta js, dentro da pasta jQuery, tá lá. Então vou deixar esse arquivo aqui já para vocês, tá? Já na descrição do vídeo. Então, dando continuidade, já temos aqui o jQuery, temos o arquivo style. Vamos aqui para a nossa folha de estilo, tá? Vamos aqui para a nossa folha de estilo, para estar formatando algumas coisas. Aqui essa primeira formatação em CSS aqui eu vou chamar o seletor universal, que é o asterisco, abre e fecha chave. Aí três coisas que a gente faz aqui: o padding a gente zera, a gente não deixa como alto, a gente zera o padding, a gente zera a margem também, a gente zera. E o box sizing a gente trabalha com border box, tá? Beleza. O body, ou seja, a tag body aqui, que representa todo o corpo aqui do meu documento, tá? Tag body. Posso até minimizar aqui essa head, ó. Essa tag body aqui, ela representa todo o corpo visível ali no meu navegador. Então o que eu vou fazer com essa tag body, tá? Eu vou colocar uma cor de fundo. Então vamos chamar aqui a tag body, abre e fecha chave. Vou chamar aqui um background. Vou colocar uma cor de fundo, que é o cerquilha F5, F5, F5. Não é bem um branco, tá? Mas é quase branco. E vou chamar aqui um font family. Deixa eu ver qual font family que eu chamo aqui. O Segoy. Não sei se existe ele. Se não existir, pego o Arial, tá? Se não existir aqui esse, pego o Arial, se eu não tiver essa fonte instalada no meu computador, tá? Vamos salvar. Vou dar uma atualizada só para vocês verem aqui como é que tá ficando, ó. Atualizar, aí já deu uma diferenciada, né? Eu acho que ele pegou o Arial mesmo, não tem problema não. Poderia ser helvética, né? O H1 e o label e o H4. Então nós temos aqui o H1, vamos formatar o H1, todos os labels e o H4. Só queria saber onde é que está esse H4. Eu usei H4 aonde? Talvez a gente ainda vá usar, deixa eu ver.
H4. H1 e o label, tá? Então vamos aqui chamar o H1, o label, e vamos aplicar uma cor aqui para essas fontes. A cor vai ser jogo da velha, cerquilha, né? 15, 20 e 29. Essa corzinha aqui, ó. Tá? Se eu salvar e atualizar, vocês vão ver aqui, não teve muita diferença, né? Mas mudou um pouquinho. Vamos chamar aqui especificamente o H1, só o H1, para formatar aqui o font size dele. O font size, o tamanho dele, eu vou colocar 22 pixels. E a margem inferior, 25 pixels, tá? Vamos salvar. Vamos atualizar aqui, ó. Vai dar uma diferença, aí, ó, um pouco de diferença aqui, tá? Deu uma formatadazinha. O label também vamos formatar. O label em particular. Vamos aqui chamar o font size, ou seja, o tamanho da fonte. Vamos colocar 11 pixels. E a opacidade, né? Vamos colocar a opacidade em 0,7 ou 70%, tá? Vamos salvar. Ou seja, ele tem 70% de opacidade e 30% de transparência. Tá aqui, ó. Tá, ficou um pouco mais transparentezinho, mais discreto, né? Aqui pra gente. Ok. Vamos aqui formatar agora o section content. O section que tem um class aqui, ó. Content, que tá abarcando, que tá... ele tá tudo dentro dele, tá vendo? Então vamos formatar ele, vamos colocar uma largura, uma altura. Vamos colocar um background. Vamos deixar ele mais estiloso, né? Vou chamar aqui um section que tem um class. O class dele é content. Ok. O width é largura. Largura eu vou deixar 1000 pixels. Altura eu vou deixar uma altura de 100 VH, tá? Ou seja, ele trabalha com a questão do nosso monitor, da altura do nosso, né, da nossa tela, do nosso monitor, daquilo que a gente está vendo na view. Um background branco. O branco é o FFF. Esse box shadow é uma sombra que ele vai colocar no fundo dessa caixa, tá? Desse box size, desse box. Vamos colocar ela da cor preta. Deslocamento no eixo X 0 pixels, deslocamento no eixo Y 0 pixels. O esmaecimento da sombra em 10 pixels e a sombra vai ser cinza. Um cinza mais escuro, mais clarinho, ó. Escuro não, mais clarinho, né? E vamos colocar aqui o merge, ou seja, para centralizar esse objeto, a margem superior e inferior 0, esquerda e direita colocar como alto. Aí o que ele vai fazer? Ele vai pegar tudo que tem aqui dentro, tudo que tem aqui dentro vai centralizar na página, tá? Assim que a gente centraliza. Então vamos atualizar. Deixa eu ver. Parece que não foi. Deixa eu ver o que aconteceu. Section content. Section class content. Não é? Eu acho que sim.
Ó, section é um class content. Aqui um class content também. E parece que não mudou absolutamente nada, né? Nem centralizou os elementos. Nós temos uma div aqui chamada boxForm, que é essa daqui, ó, tá? Onde tanto o H1 quanto o formulário estão dentro dela. Vamos também formatar essa div. Aqui é section, tá certo. Então essa div que tem um class box underline form vai receber uma formatação border bottom, ou seja, a borda inferior vai ter um pixel de largura, ela vai ser sólida e vai ser nessa corzinha aqui, ó, cinza. Um padding, ou seja, um espaçamento interno dos elementos vai ser de 15 pixels cima e embaixo e 25 pixels esquerda e direita. E um background color, background, né? Vai ser um F5, F5, F5. Vamos salvar e vamos ver aqui se, né, teve alguma diferença aqui. Shift F5, Ctrl F5. Distanciou um pouquinho, né? Distanciou um pouquinho aqui, que foi a nossa intenção da borda, né? Tá certo. Ok. Se tiver alguma coisa errada, depois a gente vê. Vamos formatar agora o seguinte, ó. E aqui é interessante, porque quando a gente quer dizer que um elemento é pai do outro, ó, nós temos a div chamada boxForm, o qual é pai dessa tag form, que é pai do input, não somente do input, mas também da div class box underline form. Temos aqui, ó, o div class form, onde nós temos aqui a tag form e a tag input. Então ele vai formatar a tag form e os inputs, tá? Nós chamamos novamente aqui a tag py, que é a div, que é o box form, sendo que no box form nós temos aqui a filha form, que é a tag que está dentro dela, é uma tag filha, sendo que dentro dessa tag form nós temos também o text area. Tá, então nós vamos formatar tanto o text area como os inputs. O que a gente vai colocar? A gente vai colocar uma borda de 1 pixel sólida da cor DDD, um cinzinha bem claro, né? Vamos também colocar uma margem top, uma margem no topo de 4 pixels, um color 666, que é um cinza mais escurinho, um border radius, ou seja, esse border radius ele vai pegar esses cantos aqui e vai arredondar um pouquinho mais, tá? Border radius vamos colocar de 3 pixels
e um padding, que é o espaçamento interno, superior e inferior de 10 pixels. Então o primeiro valor equivale a superior e inferior, e o segundo valor equivale à esquerda e direita, de 15 pixels. Vamos salvar. Vamos ver aqui a alteração, a leve alteração. Talvez vocês não estejam conseguindo enxergar, porque tá muito clarinho, mas muito clarinho mesmo, tá? Bem clarinho. Ficou bem clarinho, bem discreto. Vamos aqui também chamar a div class box form. Vamos chamar o input, ó. Dentro do form, vamos chamar o input e definir aqui uma largura para esses inputs, uma largura de 275 pixels, tá? E também na div class box form, dentro da filha form, vamos chamar também o text area, que é essa caixa aí de comentário, né? Vamos definir uma largura. A largura, vou colocar aqui 405 pixels. E a altura também, ó. A altura dele eu vou colocar 155 pixels. Vou salvar. Talvez vocês não consigam enxergar porque está bem clarinho, mas eu vou atualizar. Olha só. Viu? Ficou bem maior. Aqui é porque eu dei zoom, né? Mas ficou bem maior aqui os campos, tá? E o que acontece? Quando a gente der foco, tanto no input quanto também no text area, eu quero mudar uma coisinha aqui, ó. Quando der foco, assim, quando ele estiver selecionado, né? Quando esses campos estiverem focados. Então, div class box form. Aí nós temos a tag form. Aí input. Aí nós temos aqui a propriedade focus, que é quando a gente dá foco no elemento. E vamos também chamar a div box form. Dentro da tag form, vamos chamar também o text area, também no seu atributo focus ali. Quando eu der focus, eu quero que o outline desses elementos seja 0, tá? O outline fique 0. Então vamos salvar, vamos atualizar. Então quando eu der foco, ó, o outline fica 0. Aqui nós temos um botão, tá? Não dá para ver direito, mas nós vamos já tratar desse botão com CSS. Vamos aqui tratar agora, né, desse botão. Vamos ver aqui. Vamos chamar aqui a div class, que é o box form. Dentro da tag form, vamos chamar aqui o input, que tem um class btn sub. btn sub. Deixa eu só ver aqui. Ele não tem um class btn sub aqui, ó. Input não tem um class btn sub, mas deveria ter, né? Eu esqueci de colocar, tá? Então aqui nesse input nós vamos ter aqui, ele vai ser o type submit, ele vai ter o value dele, mas ele vai ter mais dois atributos. Ele vai ter um atributo form, onde esse atributo form vai receber o valor form1, ou seja, associando ao nome do formulário, né? Associando aqui ao form, ao ID, ó. E também teremos ali um class, onde esse class vai ser o btn tracinho sub,
que é onde a gente vai pegar a formatação ali justamente do CSS, tá? Eu só tô achando estranho o seguinte, essa div class aqui, box form, o section class é content, né? O section é content, que foi como eu chamei aqui, ó, section content div class box form. Ah, não, tá certo. Então vamos aqui no CSS, né, no nosso estilo, formatar aqui esse botão. Vamos colocar aqui um background nele, um cerquilha C0362C, o color, que é o texto que vai aparecer no botão, F5, F5, F5. O cursor, vamos mudar ele para pointer, porque quando a gente coloca o cursor em cima do botão, ele não se transforma naquela mãozinha, né? Então a ideia é ele se transformar naquela mãozinha. Borda é 0, não vai ter borda. E a opacidade do botão, ele vai ter 90% de opacidade. Opacity 0.9. Vamos salvar. Vamos visualizar aqui o botão. Dar uma atualizada, tá aqui, ó, de forma bem discreta. Eu não sei se vocês conseguem ver os campos, é porque a linha tá bem clarinha, tá? Enviar comentário. Ok? E o que acontece? Quando eu colocar o mouse em cima do botão, o botão ele vai mudar a aparência. Então div box form, onde nós vamos ter aqui uma filha form, e vamos ter aqui uma filha chamada input, que tem um class btn sub. Aí nós vamos ter aqui um comportamento chamado over, tá? Quando o mouse estiver sobre. Então quando o mouse estiver sobre, tá? Quando o mouse, eu não sei se vocês lembram aqui que a gente trabalhou com focus, né? Aqui, ó, input focus. Sendo que esse focus aqui, desculpa pessoal, aqui eu errei, ó. Aqui é 2 pontos, tá? E aqui também é 2 pontos, ó. A gente vai chamar um subclasse ali. A gente coloca 2 pontos, tá? Igual aqui no hover, por exemplo. Aqui é quando o campo está selecionado, está focado, e aqui é quando o mouse estiver sobre o botão. Então, quando o mouse estiver sobre o botão, a gente vai trabalhar aqui com um transition aqui que a gente vai chamar de all, né? Todas as transições. E para fazer a transição, ele vai demorar 0.3 segundos. Ou seja, para mudar a aparência desse botão, ela não vai mudar de uma vez, ela vai mudar de forma gradativa, né? Vai demorar um pouco para acontecer. Vamos ter aqui um box shadow, 5 pixels, 5 pixels, 4 pixels, um cinza bem clarinho. E a opacidade vai ser a mesma, a opacidade vai ser de 90%. Vamos salvar, vamos atualizar, atualizando, ó. Quando eu foco o campo, apesar de que eu não percebi diferença nenhuma na questão do focus, né, mas... E o botão, quando eu passo o mouse sobre o botão, ele deveria mudar. Ele não está mudando. Ele deveria mudar, né? Deixa eu ver aqui. Só um instante. Bem, o que acontece? Eu fiz algumas alterações aqui
Na verdade, o font family eu coloquei Arial, Helvetica e Sans Serif, tá? Aí ele trouxe esse, né? O que acontece? A largura da minha janela aqui, ela não está muito larga, ela não está chegando nem a 1000 pixels. Eu coloquei aqui a largura do meu elemento em 1000 pixels. Eu vou fazer o seguinte, aqui do meu section contents, tá vendo? Do meu container, que eu coloquei uma largura de 1000 pixels. Eu vou diminuir isso aqui, eu vou colocar mais ou menos uns 780. Vou salvar para ver se eu consigo ver a caixa, né? Lá 780, ainda não consigo ver. Então deixa eu diminuir um pouco mais, colocar aqui uns 640. Deixa eu salvar, atualizar. Aí. Agora eu tô conseguindo ver aqui. Eu não sei se vocês conseguem ver, ó, de uma forma bem discreta, né? O elemento aqui, ó. Mas assim tá. Eu vou fazer o seguinte também. Esse box shadow, eu vou fazer um pequeno deslocamento no eixo X e Y, só pra gente conseguir ver melhor, tá? Vou salvar, atualizar. Deixa eu ver se a gente consegue ver melhor. Até porque a cor da sombra ela tá muito clara, né? Mas eu poderia... Opa! Eu coloquei a sombra clarinha. Mas se eu colocasse a sombra aqui, a sombra preta, deixa eu salvar e atualizar. Agora a gente consegue ver, ó. Tá vendo? Que bacana. A gente consegue ver aqui que ele também está muito alto, né? Na verdade ele está pegando a altura do monitor. Não tem problema isso daqui, tá? Ele pegar a altura do monitor, não tem problema nenhum. Sendo que esse 100 VH, né? Eu vou colocar aqui a altura. Então beleza, eu vou deixar assim. A margem zero alto, né, do conteúdo. Esse aqui de baixo aqui, ó, ele não está centralizado, né, o box form. Que o box form na verdade é esse carinha aqui, ó, ele deveria estar centralizado na section, né? Ele deveria estar. Mas o que a gente pode fazer aqui, ó? Essa imagem zero alto que está aqui é justamente para poder centralizar esse cara, ó, tá? Mas o centralizar esse elemento do meio aqui eu ainda não fiz nada. Eu poderia colocar aqui uma margem, né, e colocar aqui 0 e alto, sem problema nenhum. Vamos salvar, atualizar. Ele realmente não trouxe para o centro, mas não tem problema não. Não trouxe para o centro, né? Esse box form. Até porque esse cara aqui, ele é uma div, né? Mas mesmo assim. Mas ele é uma div e a gente tem um formulário aqui também, né? É uma div e a gente tem um formulário. Mas não tem problema ele ficar assim não, tá? Não tem problema nenhum ele ficar assim. Beleza. Que mais? A questão do focus aqui parece que não está funcionando. Quando a gente foca o campo, parece que ele não funciona. Deixa eu ver aqui essa questão. Sim, ó. O que acontece? Aqui eu chamei um atributo chamado columns e na verdade não é columns, é color. É porque o
o programa ele autocompletou aqui, ó. Então troca para color. Vamos atualizar. Então, na verdade é color. Então nós temos aqui o border, margin top, color, border radius e o padding, beleza. Aqui embaixo nós temos a largura do input, a largura e a altura do text area, e nós temos aqui o focus, né? Input focus e div box form, text area também focus, o outline ficou 0. Beleza. Aqui o div class box form chama o input btn sub, onde tem um background, tem um color, tem um cursor, tem um border e tem um opacity. Na verdade ele tem um border radius, né? Aqui, ó. Um border radius. A gente vai colocar aqui de 3 pixels. E só. Não tem opacity não, tá? Ele não tem opacity. Ah, agora sim, ó. Agora dá pra perceber um leve efeitozinho, né? Bem discreto, tá? E vamos dar continuidade aqui, ou então em outro vídeo, tá? Porque esse vídeo já está ficando bem longo. Vamos só finalizar aqui a parte do CSS. Mas nós temos aqui o box comment e o box comment, né? Vamos dar continuidade aí no próximo vídeo, tá? Aí a gente faz a parte da programação, finaliza aqui o CSS para tudo funcionar direitinho, beleza? Sou o professor Anderson Henrique, até a próxima. Sucesso a todos, valeu, fui!